Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos através dessa live, a essa casa de oração, onde nós, mais uma vez, nos encontramos reunidos com as bênçãos e a permissão do Pai Celestial, de Jesus e do patrono espiritual dessa casa, nosso irmão Jesus Gonçalves, e de todos os bons irmãos que nos auxiliam nas tarefas aqui desenvolvidas. Nós, que dadas as nossas desventuras nessa caminhada terrena, nos mantemos fora do curso normal de nossas vidas, em desalinho, em desalento, abandonando os trabalhos no meio do caminho. Enfim, estamos todos perdidos, afastados do bom caminho. Tudo fruto do nosso exercício do livre-arbítrio, quando nós escolhemos nos afastarmos de Deus. É preciso que nós tenhamos a consciência da nossa passagem, da necessidade, da nossa missão nessa encarnação. E procuremos nos alinharmos com as coisas de Deus, para que essa nossa caminhada seja menos penosa e mais proveitosa. É necessário que nós tenhamos fé e procuremos nos conectarmos com Deus. E o meio mais eficiente é através da oração. Então, procuremos, cada um que esteja assistindo a essa transmissão, um local aprazível na sua casa, em silêncio. Desligue-se de aparelhos eletroeletrônicos e procuremos nos conectarmos com Deus através do relaxamento do nosso corpo, procurando relaxar nossos ombros, nosso peito, abrindo o peito para as coisas de Deus, para o amor que Ele nos envia. Relaxemos nossos membros, nossos braços, pernas. E com fé, ainda que seja somente uma centelha, cada um de nós a temos. Nos dirijamos a Ele e peçamos que nos seja mais fácil reencontrarmos esse caminho. Façamos isso com a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. O Evangelho foi aberto no capítulo 12, no item número 5. Os inimigos desencarnados. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea.
e que, do mesmo modo que a criança corrige seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra, senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo, visível e invisível, que a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva, uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se, pelo menos, do pretexto das represálias. De um inimigo, pode-se fazer um amigo, antes e depois de sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Eu passo a palavra ao Zé Roberto, que fará as considerações acerca do Evangelho da noite. Uma boa noite. Uma boa noite a todos e que a paz de Deus verta sobre todos nós. Pedimos neste momento a proteção do mentor espiritual desta casa, nosso querido Jesus Gonçalves e toda a sua equipe espiritual. Agradecemos neste momento a todos aqueles que colaboram na caminhada e no ensinamento do Cristo. E que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo vertam sobre cada um de nós. Graças a Deus. A mensagem do Evangelho, ela nos fala a respeito dos inimigos desencarnados, ou dos espíritos obsessores, ou daqueles espíritos que estão no mundo espiritual interferindo na nossa vida. E uma das causas da interferência dos espíritos sobre a nossa vida é a nossa vida pregressa, é a nossa vida numa encarnação passada, onde nós vivemos uma vida talvez não muito boa e criamos muitos conflitos. Porque nessa caminhada, onde ainda somos espíritos que erramos muito, nós sabemos que certamente praticamos muitos delitos em vidas passadas. E na vida atual, nós vamos vivendo uma vida não de castigo, né? O pessoal fala do karma, você tem que sofrer porque você fez os outros sofrer,
mas nós vivemos uma vida de aprendizado, onde nós passamos por experiências na nossa vida para a gente poder sair daqui mais crescidos, porque nós não vamos levar o ouro nem a prata, nós não vamos levar nada que nós não aproveitamos do lado de lá. E Jesus veio nos trazer a informação que nós levamos daqui para lá, a bondade. E a bondade está ligada à fraternidade, está ligada ao amor. E é isso que Jesus nos pede. Quando a gente vê a história da humanidade, nós vemos aí que os bárbaros, os visigodos, viviam atacando as aldeias, matando, roubando, queimando. E aí nós nos perguntamos quantas casas nós queimamos, quantas pessoas nós interrompemos a vida de uma maneira direta ou indireta, quantas pessoas que nós roubamos a oportunidade do crescimento através dos nossos gestos de orgulho, dos nossos gestos de vaidade. E esses espíritos, quando desencarnam aqui na Terra e vão para o mundo espiritual, muitas das vezes, sem querer, eles ficam ligados a nós, porque nós ligamos as pessoas através do amor ou através do ódio. E eles ficam ligados a nós através do sofrimento, porque o sofrimento nada mais é do que uma onda vibracional do ódio. Então, nós temos que orar e se ligar a Deus e trabalhar em fazer o bem. Porque se nós começarmos a plantar o bem, nós vamos colher o bem. E muitas das vezes nós colhemos o mal porque plantamos o mal. Então, quando a gente planta o mal, vai e corrige. Capina a lavoura e planta a semente correta, planta o bem. E muitas das vezes aqui na Terra, nós ficamos reclamando de tudo. Eu reclamo, você reclama, todos reclamam de um sofrimento que nos acontece, de uma pedra que nós tropeçamos, nós reclamamos. Reclama de Deus, reclama da vida, porque vê um pequeno sofrimento para nós. Às vezes, uma palavra de determinada pessoa, às vezes uma dificuldade, uma barreira para conseguir alguma coisa, é uma aposentadoria que não vem, é um problema com o vizinho, é um problema com o patrão, um problema com o marido, um problema com a esposa. E aí nós esquecemos. Nós esquecemos de tudo e entramos numa onda de sofrimento. Por quê? Porque o esquecimento nosso está muito ligado à nossa vida social do dia a dia, os tabus que nós vivemos, as leis que nós vivemos, não lei de Deus, mas lei de homem. E a gente sofre porque esquece. E quando a gente nos pega em sofrimento, fala, gente, eu esqueci que esses pequenos problemas da minha vida, ou que sejam grandes, são exercícios para mim poder fazer uma mudança no meu comportamento. É uma oportunidade que eu estou tendo de crescer. Porque tudo que acontece aqui na Terra é com a permissão de Deus. E muitas das vezes nós entramos numa onda de sofrimento e às vezes a gente fala, não aguento, a cruz está mais pesada do que os meus ombros, e nós entramos numa onda de tristeza. E aí, quando nós entramos nessa onda de tristeza, os espíritos obsessores trabalham ferozmente, porque nós fizemos mal a ele. Eles veem que nós estamos sacudindo na beira do abismo, na beira do buraco do sofrimento, e eles ficam ali fazendo torcida, gritando, nos empurrando, amplificando a nossa dor, porque a nossa dor, no caso desse sofrimento, é uma dor mental, é uma dor psíquica, e eles atuam no nosso psiquismo, ampliando as nossas dores.
E nós arrumamos desculpa para nós mesmos. E nós costumamos lutar contra a nossa razão, deixando os nossos sentimentos, que ainda não são purificados, tomarem conta de nós. E é por isso a importância de uma doutrina de vida, a doutrina do Cristo, que nos pede paciência. Que nos pede paciência. Que nos pede paciência, mas não a paciência morta. Não uma paciência em que nós nos cristalizamos, abrimos os olhos e falamos, deixa tudo acontecer. Não é assim. Ele nos pede uma paciência ativa, onde nós temos que ter paciência e agir. Agir como? Através da fé, agir através do perdão, agir através da caridade, agir através da alegria. Porque muitas das vezes as ondas de tristeza nos pegam e a gente contagia negativamente as pessoas. A pessoa chega perto de nós e fala, poxa, você está triste, você está sofrendo. E se a pessoa tem alguma ligação amorosa conosco, ela também entra em sofrimento. Então, nós estamos transmitindo sofrimento. Nós estamos sendo, naquele momento, uma célula transmissora de sofrimento. E isso esparge, isso sai de nós, em ondas eletromagnéticas, atingindo aquelas pessoas ao nosso lado e atingindo a espiritualidade, nos mostrando que nós, muitas das vezes, esquecemos o que o Cristo nos ensinou. Paciência, perdão, fé. Seja um cidadão do bem, levando contigo o otimismo, a alegria, para que você seja sempre uma fonte de luz para aquelas pessoas que estão numa mesma caminhada de aprendizado como nós estamos. E que as bênçãos de Deus, Pai Todo-Poderoso, que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo vertam sobre cada um. Pegue a sua água, pegue com fé, com vontade. Firma o pensamento em Deus com vontade. Segura na mão de Deus com vontade. E nós pedimos, ó Deus de infinita bondade, que traga neste momento o afastamento das energias pesadas do corpo espiritual e da mente de cada um. Afaste as enfermidades e limpe a mente para que a mente possa entrar no estágio de vibração, de amor, de fé. Segure na mão de Deus, porque neste momento os Espíritos de Deus, os anjos de Deus, irão promover em você o milagre da fé. Mentalize essa luz maravilhosa que vem de Deus, que vem do fluido cósmico universal, modificado pelos Espíritos e pela força do nosso pensamento em fé, e que esse pensamento unificado e forte traga para você a cura dos males psíquicos, dos males espirituais e dos males físicos. Segure na mão de Deus e siga com fé. Pegue a sua água, mentalize a sua água, e essa luz de Deus promoverá neste momento a fluidificação desta água. Seja fluidificada em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso. Seja fluidificada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja transformada em remédio. E que Deus ilumine o seu lar.
Que Deus ilumine cada pessoa do seu lar. Que Deus ilumine seu trabalho. E onde há luz, há força. Onde há luz, há fé. Onde há luz, há vontade. E nós vamos sempre nos lembrar e deixar de esquecer que nós temos que seguir com fé e paciência e muita boa vontade. Abençoa-nos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e também o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e que este seja o momento da fé, o momento da cura, o momento da nossa libertação. Graças a Deus.